Maria arruma a casa de Laura uma socialite. O barulho do aspirador a ensurdece. Laura a ignora, focada em seu celular. Laura dá ordens com desdém, como se Maria fosse apenas uma sombra. Maria respira fundo, tentando esconder a indignação. Maria pensa na vida que deixou para trás, as dificuldades enfrentadas por sua família. Um sorriso brota ao lembrar da neta. Uma mensagem de WhatsApp na tela de Laura. Maria nota a expressão de desapontamento ao ler. Laura solta um xingamento e joga o celular longe. Maria sente um aperto no peito, mas se mantém em silêncio. Quando finalmente acaba, Maria limpa as lágrimas disfarçando o cansaço. Ela sabe que amanhã tudo se repetirá. Maria respirou fundo, tentando afastar a tristeza. O silêncio da casa era angustiante. Ela pegou o pano e voltou a limpar. Laura entrou como um furacão, esposa e mãe estressada. Não olhou para Maria, apenas lançou um comando: a sala precisa brilhar para o jantar. Maria apressou-se, mas o desdém e a pressa de Laura atingiram como uma onda. O jantar, mais uma vez, era a prioridade. Ela lembrou da última vez em que fez um jantar especial. A alegria nos rostos da família era o que a mantinha viva. Um pequeno consolo. Ao passar pelo hall, encontrou uma foto da filha. O sorriso dela trouxe um misto de orgulho e dor. Maria se distraiu. Laura gritou: Maria, a sopa está queimando. Maria sentiu o calor do fogo queimando mais do que a panela. Ao voltar para a cozinha, o olhar de Laura encontrou o dela. Um olhar de desprezo que fez Maria questionar seu valor. Maria respirou fundo, segurou a colher com força e decidiu que não seria mais invisível. Aquela noite teria que ser diferente. Ela começou a preparar um prato especial, algo que a filha adorava. O cheiro começou a invadir a casa, uma explosão de sabor. Laura estranhou o cheiro, parou e olhou para Maria. Algo dentro dela hesitou, mas logo retornou ao seu celular. Enquanto o jantar esquentava, Maria sussurrou um pedido silencioso, esperando que o gosto das memórias a ajudasse a se manter firme. Quando o jantar ficou pronto, Maria serviu com um sorriso. Mesmo que não fosse notada, naquele momento ela se sentia inteira. Maria colocou os pratos na mesa, tentando ignorar a tensão no ar. Laura estava nervosa, reclamando de cada detalhe. Isso não vai funcionar, disse Laura, olhando a mesa com desapego. Maria apressou-se a ajustar uma toalha que estava torta. Laura não parava de falar. Descrições do jantar, dos convidados, como tudo deveria ser perfeito. Maria apenas ouvia. Uma taça se espatifou no chão. O silêncio cortou a sala. Laura virou-se para Maria e gritou: limpe isso agora. Maria se ajoelhou, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Limpar o que representava sua dedicação foi humilhante. Os convidados começaram a sussurrar e Maria percebeu seus olhares. A humilhação se transformava em uma ferida. Laura não percebeu a fragilidade que mostrava ao gritar com Maria. Estava tão presa na própria pressão. Desculpe, não foi minha intenção, Laura murmurou quando os convidados começaram a comentar sobre o clima tenso. Maria se levantou, respirou fundo. A dor da humilhação estava ali, mas havia uma centelha de resistência dentro dela. Laura forçou um sorriso ao ver que os convidados estavam tomando seus lugares, mas nada parecia certo. Os pratos foram servidos e cada garfada parecia cheia de tensão. Ninguém falava muito, apenas mestres da farsa. Maria serviu o prato de Laura com esmero, mesmo sem ser vista. O olhar de uma das convidadas captou seu esforço. Esse frango está incrível, exclamou uma convidada. Laura sorriu forçado, mas Maria percebeu um brilho real em seu olhar. Enquanto a comida continuava a ser servida, a tensão aos poucos ia cedendo. Maria se sentia um pouco mais leve. Um convidado começou a falar sobre investimentos com entusiasmo e logo o clima da mesa mudou. Laura se aproveitou daquele momento e fez uma piada. Um riso nervoso escapou, mas ainda havia algo pesado no ar. Maria observou tudo com uma mistura de alívio e angústia. O riso da mesa abafava sua dor, mas era falso. Quando o jantar chegou ao fim, cada olhar era uma máscara. Laura parecia exausta, mas satisfeita com a imagem. Maria foi a última a sair. Limpou a mesa com cuidado, cada prato um lembrete de sua luta silenciosa. Laura passou sem olhar, mas Maria percebeu a fraqueza em sua postura. Ali havia mais que apenas uma chefia. Um dia eu vou mostrar a ela, pensou Maria. Um pensamento firme crescia dentro dela, uma chama de determinação. Na noite silenciosa, a casa se acalmou. Maria olhou pela janela, imaginando um futuro onde pudesse brilhar. Ela sabia que tinha sobrevivido àquela noite, e de alguma forma isso era apenas o começo. Maria, ainda de joelhos no chão, sentiu o peso dos olhares sobre si. A humilhação a envolvia como uma sombra. Laura, rindo com os amigos, não percebeu o desconforto de todos. A alegria dela era alimentada pela dor alheia.
Foi então que um homem se aproximou. Seu olhar estava fixo em Maria, mas sua expressão era de solidariedade. "Posso ajudá-la?" perguntou ele, quebrando o silêncio que pairava entre os convidados. Maria levantou o olhar. Ela hesitou, as palavras entaladas na garganta. O gesto gentil parecia surreal em meio à crueldade crescente. "Não se preocupe com isso", disse o homem, sorrindo suavemente, enquanto estendia a mão mais uma vez. O calor da mão dele em sua própria provocou uma faísca de coragem em Maria. Ela finalmente se levantou, ofegante. Os convidados começaram a murmurar, surpresos pela mudança de dinâmica. A tensão era palpável. Laura olhou perplexa. Aquele não era o desfecho que ela havia planejado para a noite. O controle escapava das mãos. Maria respirou fundo, sentindo a força de tantas emoções. Era hora de se libertar, de lutar. "Chega!" exclamou Maria. A voz era firme, ecoando pela sala. Olhares se voltaram para ela, alguns em choque. O homem sorriu. Ele sabia que aquele ato simples poderia alienar ou inspirar. Maria também sabia disso agora. Maria respirou fundo. A coragem a elevava e ela finalmente se virou para Laura. "Não sou mais tua sombra." O peso de seu silêncio se dissipou. Laura ficou paralisada. A expressão de surpresa se transformou em raiva contida. "Você não sabe com quem está lidando?" ela gritou, tentando intimidá-la. Maria sorriu, um sorriso genuíno. A luz que antes parecia tão distante agora inundava seu ser. Em resposta, disse: "Você não percebeu que isso já não me afeta." A sala parecia encolher ao redor delas. Outros funcionários, parados, observavam silenciosos, em choque, sem saber como reagir. O clima mudou. Laura, percebendo a situação, tentou se recompor. "Isto não termina aqui, você vai se arrepender." Mas Maria já havia tomado seu caminho. Maria saiu da sala, sentindo a leveza do ar. A vida, tão cheia de possibilidades, a aguardava. A dignidade agora era seu maior tesouro. Maria se ajoelha no piso frio da mansão, o olhar distante. Laura ri ao telefone, a voz cheia de desprezo. Maria se sente invisível, como se não estivesse ali. Laura continua sua conversa, o riso ecoando pelas paredes. Ela se gaba de planos grandiosos, sem se importar com a solidão de Maria, que escuta em silêncio. A expectativa de Maria se dissolve em cada risada. Recorda momentos em que Laura parecia amiga, mas aquele tempo já não existia. A dor é real, a frustração cresce em Maria. Ela se pergunta se um dia terá coragem de se levantar. Um brilho de determinação aparece em seus olhos, mesmo que por um instante. Laura encerra a ligação e vira-se, notando a presença de Maria. Seu olhar é desdenhoso, como se a vida da outra não valesse nada. Maria sente o peso desse desprezo. Maria se levanta lentamente, um passo hesitante. Ela sabe que o momento de mudar se aproxima, mas dúvidas ainda a cercam. O destino a aguarda. Maria respira fundo, seu coração acelerado. Olha para o espelho, refletindo a mulher que sempre sonhou em ser, mas que nunca se permitiu. Com passos hesitantes, ela caminha até a janela. O dia lá fora parece tão distante, mas também tão convidativo. Lá fora, o riso das crianças ecoa. Maria se lembra dos próprios sonhos guardados na poeira do passado. Laura, ainda em choque, entra no próprio apartamento, onde tudo de repente parece sem sentido. O luxo não a aquieta. Ela se pergunta onde Ricardo estará, sem saber como as coisas mudaram tão rápido. O vazio a consome. Maria resolve ligar para uma amiga. Fala palavras que não acreditava que diria, pedindo ajuda. Enquanto isso, Laura descobre uma mensagem que a sacode: "Eu estou aqui para você", sempre esteve. A ligação de Maria é atendida. A voz do outro lado é familiar, mas traz sentimentos confusos à tona. Laura hesita, lembrando-se do quanto desprezou quem poderia ser seu suporte. Tudo parece mais claro agora. A conversa entre Maria e a amiga flui, revelando medos e esperanças, e a solidariedade reacende a chama da busca por mudança. Laura decide procurar Maria. Talvez seja a hora de curar o que antes foi tão ferido. Maria, com o coração acelerado, aguarda ansiosamente por essa visita. Um novo capítulo pode estar prestes a começar. Maria respirou fundo ao ouvir a campainha. Era a primeira vez que Laura viria à sua casa. O coração pulsava em antecipação. Laura, em sua roupa simples, hesitou na entrada. A mansão de outrora agora parecia tão distante. No fundo, sentia a insegurança a perseguindo. "Oi, Maria", disse Laura com um sorriso tímido. O calor da amizade antiga ainda parecia presente, mesmo após tanto tempo. Maria se esforçou para disfarçar a surpresa. "Como você está?", perguntou, sem saber se a resposta seria fácil de ouvir. Laura hesitou antes de responder. "Sobrevivendo", disse, as palavras saindo como uma confissão. Maria notou as olheiras, o jeito como Laura buscou conforto nas palavras. Aquela amizade, antes tão vibrante, agora era uma sombra. "Senti sua falta", confessou Maria.
As palavras pairaram no ar, carregadas de significados que nenhuma delas poderia ignorar. Laura sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso aperfeiçoado pelo tempo e pela dor de um passado não resolvido. Eu lembro, disse Laura. As lembranças surgiram, o brilho da mansão, as festas. E depois o silêncio ensurdecedor. Maria, percebendo a mudança de expressão, decidiu tocar na ferida. O que aconteceu, Laura? A pergunta estava no ar. Laura respirou fundo. As pessoas mudam. Havia uma tristeza na voz, como se o peso das promessas não cumpridas a sufocasse. Maria inclinou-se para mais perto. Há mais? Não há. A pergunta era um fio delicado e Laura sabia que não poderia ignorá-lo. Laura hesitou, mas a verdade parecia agora um destino inadiável. Perdi tudo, Maria, e nem sei como recomeçar. As palavras de Laura cortaram o ar. Maria sentiu um aperto no coração. Era doloroso ver a amiga desmoronar assim. Você não está sozinha, disse Maria quase como um mantra. Podemos fazer isso juntas. Se havia um caminho, seria pelo apoio mútuo. Laura permitiu um sorriso frágil. Talvez eu possa tentar, então? O otimismo recém-descoberto começou a brilhar lentamente. As horas passaram e as duas amigas se perderam em conversas. Lágrimas e risadas se entrelaçavam, revelando o que estava oculto. Quando finalmente se levantaram, o mundo lá fora parecia diferente. Havia uma nova leveza no ar que não estava ali antes. Laura olhou para Maria. Obrigada por não desistir de mim. As palavras foram como um alívio, uma promessa de renovação. Maria sorriu. Nunca nós somos amigas. A certeza da conexão entre elas dava força para enfrentar o que viria. Quando Laura saiu, ela se sentiu diferente. O peso nos ombros parecia menos intenso, como se um fardo tivesse sido compartilhado. Maria ficou na porta, observando a amiga. Uma sensação de que algo bom havia se iniciado, mesmo num caminho cheio de incertezas. O dia ainda era longo, mas as duas mulheres sabiam que a amizade poderia ser a luz em meio à escuridão que a cercava. E no silêncio que se seguiu, ambas perceberam que juntas poderiam superar o que o destino impusesse, uma nova história a se escrever. Maria ficou ali no corredor escuro, segurando as sacolas com tudo o que podia oferecer. Laura a observava com desconfiança. O que você está fazendo aqui? Laura perguntou, a voz embargada. Maria respirou fundo e respondeu, vim ajudar, só isso. Laura hesitou, lembrando dos tempos bons, mas a amargura ainda pesava. E se aquilo fosse apenas mais uma decepção, eu não preciso disso. Gritou, tentando afastar a imagem da amiga, mas a raiva parecia deslizar pelas mãos. Maria, sem se abalar, pôs as sacolas no chão. Eu só queria compartilhar com você, Laura, juntas, talvez possamos. A tensão pairava entre elas, a lembrança da amizade em vez da desconfiança começava a surfar na superfície. Laura olhou para a sacola aberta, os medicamentos e alimentos em destaque. Um pequeno gesto de amor. Eu não sou a mesma de antes, ela murmurou. Maria respondeu com um sorriso triste, ninguém é Laura. Após alguns instantes, Laura se viu dando um passo à frente. Desculpe, o que aconteceu não era só sua culpa. O coração de Maria se aqueceu. Vamos enfrentar isso juntas, se você quiser, e o rancor. Vamos deixá-lo para trás. Laura assentiu enquanto um novo ciclo se iniciava. O passado começava a se esvanecer e a vida parecia ganhar cor. E naquele momento, ambas entenderam que a redenção estava não no que tinham perdido, mas no que poderiam construir. Maria olhou nos olhos de Laura, seus rostos próximos, enquanto as emoções afloravam. A raiva se dissipava lentamente. Laura respirou fundo. Eu sinto que perdi tanto. A dor da perda estava evidente, a tristeza transbordava. Eu também. E ficou muito pesado carregar isso sozinha, respondeu Maria, apertando a mão de Laura com delicadeza. Laura olhou para Maria, um pequeno sorriso brotava. Talvez eu não esteja tão sozinha assim. Maria sorriu também. Vamos reconstruir isso. Nossa amizade pode ser mais forte. A luz da esperança iluminou o ambiente. No silêncio reconfortante, ambas sentiram que, apesar das feridas, ainda existia um futuro a construir juntas. Maria estava na cozinha, fervendo uma sopa de legumes. O aroma quente e acolhedor preenchia o pequeno espaço, trazendo conforto em uma noite fria. Laura, enrolada em cobertores na cama, soluçava em silêncio. O quarto, que antes era um refúgio, tornara-se um lugar de angústia e arrependimento. O desespero a consumia enquanto lembrava de como tratou Maria. Cada palavra ríspida ecoava na mente uma lembrança do que perdera. Maria, do outro lado da casa, servia a sopa em um prato, como se cada colherada fosse um gesto de carinho. Ela sabia que a noite seria longa. A fragilidade de Laura fez questionar suas escolhas. Por que deixar escapar uma amizade valiosa? O silêncio parecia uma resposta pesada.
Diante da solidão, Laura decidiu que precisava falar com Maria, mas as palavras eram um desafio, uma ponte difícil de atravessar. Maria entrou no quarto, a sopa fumegante nas mãos. Laura olhou para a tigela e por um instante hesitou em estender a mão. Laura pensou nas palavras que deveria dizer, mas a vergonha a prendia. O silêncio aconteceu entre elas como uma nuvem densa. Maria sentou na beira da cama, observando Laura. A expressão dela era uma mistura de preocupação e cansaço. Finalmente, Laura decidiu romper o silêncio. Maria, sobre o que aconteceu, as palavras escaparam de seus lábios. Maria respirou fundo. Seu olhar estava firme, mas havia uma gentileza escondida. O que você quer dizer? Laura hesitou de novo, lembrando das humilhações. Eu não reconheci seu trabalho. Nunca. A voz falhou. Maria, sentindo a sinceridade, respondeu: foi difícil, mas nunca esperei que você entendesse. Laura sentiu as lágrimas brotarem. Eu não sabia como fazer diferente. Sinto muito. A culpa a consumia. A atmosfera no quarto mudou. Maria, com um leve sorriso, disse: às vezes, tudo o que precisamos é mudar a forma como vemos as coisas. Laura se permitiu acreditar. E se eu tentar? Podemos começar de novo? A esperança brotava novamente. Maria assentiu, um aceno discreto que carregava aceitação. Claro, vamos aprender juntas, isso importa. O cheiro da sopa ainda pairava no ar, mas agora havia algo mais, a promessa de mudança e respeito mútuo. Laura respirou fundo, os olhos fixos em Maria. Então você realmente mudou tudo. A pergunta que ecoava entre as duas, um desejo de entender. Maria sorriu, um brilho nos olhos. Sim, Laura, sempre existe uma escolha. Eu decidi não ser apenas mais uma na multidão. Laura ouviu atentamente. O peso das palavras de Maria parecia mais pesado que a pneumonia que a assolava. Lembro de quanto eu era consumida pelas roupas e aparências, continuou Maria, o olhar distante, como se voltasse no tempo. Laura pensou em suas próprias escolhas. A vaidade não a levara a lugar algum. E agora, o que mudou? Eu me reconectei com quem realmente sou. Meus negócios, minha voz, tudo veio a partir dali, disse Maria firme. Cada palavra de Maria era um empurrão, uma sacudida em Laura. A determinação de sua amiga era quase palpável. Laura sentiu um misto de admiração e tristeza. E se eu tivesse o mesmo ânimo, a dúvida consumia. Maria percebeu a hesitação. Você tem isso, Laura? Você só precisa deixar para trás o que não te serve mais. Uma onda de emoção subiu em Laura. Pensei em tantas coisas que deixara de lado por medo ou insegurança. Mas e se eu falhar de novo? A voz de Laura tremia, revelando suas inseguranças de forma crua. E se você não tentar? Maria rebateu, a preocupação visível em seu rosto. Era o momento de virada. Laura sentiu um frio na barriga, como se finalmente estivesse na beira de um precipício, prestes a saltar. Uma respiração profunda. Decidir não tentar é a verdadeira falha, pensou Laura, vendo-se em um novo ângulo. A sopa esfriava entre elas, mas havia um novo calor na conversa. Uma conexão mais profunda se formava. Vou tentar. Não sei onde isso me levará, mas vou tentar, Laura declarou, a decisão clara na voz. Maria sorriu de volta, um acolhimento silencioso, como se dissesse que as portas estavam abertas para Laura. Os ecos do passado começaram a se dissipar, deixando espaço para um futuro incerto, mas promissor. Laura se levantou, a sensação de fraqueza ainda ali, mas agora com um novo propósito pululando dentro dela. Ela olhou para Maria. Vamos fazer isso juntas? A pergunta flutuou no ar, carregada de intenções. Maria assentiu, o olhar cheio de apoio. Claro, juntas somos mais fortes. A sinergia se transformava em ação. Ao saírem da cozinha, um novo caminho se abria diante delas. A vida as aguardava lá fora, repleta de possibilidades. Laura olhou para o céu, a saúde ainda incerta, mas a mente agora clara. Ela estava pronta para aquilo. Naquele dia, ela entendeu que tinha sobrevivido aos desafios e a si mesma, e o recomeço era apenas o começo. Laura ficou em silêncio, as palavras de Maria ecoando em sua mente. Era uma chance, uma oportunidade única que a deixava nervosa. Maria observou sua amiga, tentando decifrar suas emoções. Ela sabia que não seria fácil, mas acreditava no potencial de Laura. Você tem que acreditar em si mesma, disse Maria com firmeza. Esse é o primeiro passo para mudar tudo. A frase pesou no ar. Laura respirou fundo, sua mente girando entre o medo e a esperança. E se eu falhar novamente? Perguntou mais para si mesma. Maria se inclinou para mais perto. A falha faz parte. O importante é como você levanta depois. Suas palavras tinham um peso inesperado. Laura não sabia se estava pronta, mas a ânsia de mudança pulsava dentro dela. E se eu começar amanhã? Afirmou quase como uma promessa. Maria sorriu, um sorriso que transmitia alívio e orgulho. Sim, apenas lembre-se de valorizar cada pessoa no caminho. As duas amigas passaram o resto da tarde conversando sobre os desafios e alegrias de começar novamente. Havia um novo brilho no olhar de Laura.
Em casa, Laura revisitou antigas memórias. As lembranças de humilhações e frustrações eram pesadas, mas agora desafiadoras. Ela olhou no espelho buscando coragem. Amanhã será diferente, sussurrou para si mesma, sentindo o coração acelerado. À noite, Laura escreveu em seu diário. As palavras fluíam uma mistura de inseguranças e esperanças. Era o começo de algo novo. No fim do dia, enquanto olhava pela janela, Laura percebeu que estava pronta para o próximo passo, um recomeço palpável. Laura vestiu o uniforme pela primeira vez. O cheiro do tecido limpo e o frio na barriga eram novos para ela. Estava realmente começando. Enquanto limpava, encontrou velha colega. Trocaram olhares. O passado parecia pesado entre elas, mas Laura sorriu, tímida, tentando ser leve. A colega, mais experiente, ajudou Laura a aprender os truques do trabalho. Um gesto simples, mas que a fez sentir um calor no coração. No intervalo, adultos conversavam sobre desafios. Laura estava ali ouvindo, sentindo que ainda havia muito para aprender sobre humanidade. Uma tarefa difícil surgiu. Laura hesitou, mas lembrou-se que todos estavam juntos na mesma luta. Pegou a vassoura e começou a varrer. Ao final do dia, Laura sorriu, satisfeita. Aprendeu que o respeito é dado e não tomado, e que todo trabalho tem sua dignidade.